Quero convidar a toda a igreja para, nesse momento, abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos apenas estar Atos dos Apóstolos, comunicado e capítulo 16. Nós estamos retomando novamente a série de estudos bíblicos ou de mensagens bíblicas, encontros transformadores. E o tema para hoje é luz na escuridão. Vamos estar então analisando esta passagem bíblica preciosa que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Todos encontraram? Amém? Vamos então à leitura dos versos, a princípio dos versos 30 e 31. Versos 30 e 31. Eu vou ler o verso 30 e, na sequência, gostaria que toda a igreja lessem o versículo 31. E o texto da palavra do Senhor nos diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Toda a igreja agora. Esta passagem bíblica é muito conhecida de toda a igreja no Brasil e no mundo. Praticamente todo crente conhece esta narrativa bíblica. Quando nós olhamos para o seu contexto, nós percebemos que ela está inserida na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo realiza. E Paulo, então, acompanhado por Silas, ele chega a uma cidadezinha, na verdade, uma cidade importante da Macedônia, chamada de Filipos. Quando nós lemos desde o início do versículo 16, nós percebemos que Paulo chega, anuncia o evangelho, primeiramente se converte uma mulher de uma elevada posição financeira, uma mulher de destaque na sua sociedade, uma mulher rica chamada de Lídia. Alguns teólogos estudiosos da Escritura Sagrada afirmam que Lídia foi a primeira mulher a se converter no continente europeu. Na sequência, o apóstolo continua a sua missão proclamando o Evangelho. E agora, a conversão que se dá não é de uma pessoa da alta sociedade, não é de uma pessoa rica, mas é de uma escrava. Uma jovem possuída por espíritos imundos é então liberta pelo poder do Evangelho. E na sequência, nós vamos então ter um encontro também muito especial. A conversão de um carcereiro da cidade de Filipos. Alguém que ocuparia a
a posição da classe média. E só aqui, analisando essas situações, nós já percebemos que o Evangelho é para todo homem, para o homem inteiro e para todas as classes sociais. Não há exclusão. Da posição mais elevada à mais baixa socialmente falando, ou da posição mais baixa socialmente falando à mais elevada. O Evangelho é a mensagem do Senhor para todos. Diante dessa circunstância, e especialmente dessa narrativa bíblica que se encontra em Atos, descrevendo o encontro maravilhoso, a conversão preciosa na vida deste homem, eu trago à nossa memória nesta noite um ponto crucial da nossa existência aqui nesta terra. Digo trago à memória porque em muitas outras situações nós já mencionamos isto. Qual a maior e mais urgente necessidade do ser humano? Quando nós analisamos individualmente ou coletivamente a vida de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de uma nação, do mundo, nós vamos perceber inúmeras necessidades. São muitas as situações em que se necessita, se requer intervenção para melhorias na vida do ser humano e na comunidade. Mas qual a maior e a mais urgente necessidade do ser humano? Em alto e bom som, e com toda a consciência, certamente é perdão e salvação. Não existe outra maior e mais urgente necessidade. Perdão e salvação. Perdão e salvação. Porém, a Bíblia nos diz, através do profeta Isaías, o Senhor falando, no capítulo 59, e versículo 9, por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. A maior e mais urgente necessidade do ser humano é perdão e salvação. Mas no contexto em que Isaías proclama, em que Isaías anuncia a sua mensagem, percebemos que a escuridão está dominando. O pecado está reinando. E Paulo fala também sobre esta realidade. Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, o apóstolo declara: por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Perdão. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Desde que o mundo foi criado, as trevas e a luz sempre estiveram presentes. No entanto, elas nunca se misturaram, pois o Senhor Deus, no princípio de sua criação, fez separação entre elas. Embora desde o princípio luz e trevas passaram a existir, também no princípio Deus fez a separação entre elas.
Quando Isaías proclama a sua profecia, o mundo estava tomado pelas trevas, pecado. Cerca de 7 séculos depois, o apóstolo Paulo afirma que Satanás havia cegado o entendimento dos incrédulos. E só um parêntese rapidamente aqui. Trevas na Escritura Sagrada, em quase todas as passagens que a palavra é mencionada, refere-se à iniquidade, à transgressão, a pecado, a rebeldia, a atos ofensivos contra o único Deus Santo e Todo-Poderoso. Ao passo que luz refere-se à mensagem salvadora, à santificação, à vida que agrada a Deus, à presença do Senhor, à consagração a Deus. Temos aqui então, no texto que nós escolhemos, Atos 16, a partir do verso 19. Algumas atitudes marcantes na vida de 2 personagens. Um que levava a luz do mundo em sua própria vida, e o outro que, vivendo em escuridão, necessitava urgentemente desta luz. Vamos então analisar, à luz deste texto, primeiramente, as atitudes na vida do apóstolo que carregava em seu próprio coração a luz do mundo. Vejamos então o que nos diz os versos 19 a 25, acompanhe na sua Bíblia nesse momento. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E aqui há uma atitude marcante na vida destes homens. Vou tomar como referência o nome do principal deles, o apóstolo Paulo. E o que eu aprendo aqui, o que eu trago para a minha vida e para a nossa vida, é que Paulo era capaz de adorar a Deus mesmo estando no cepo, no interior de uma cela, à meia-noite. Amarrado ao tronco, no interior de uma cela, à meia-noite, ainda é capaz de adorar. À meia-noite, ainda canta hinos e louvores, e ora ao Deus de toda a vida, de toda a graça e de todo o amor. O que nunca se pode tirar de um cristão é a presença de Deus e de Jesus Cristo em sua vida. Nunca. Podem tirar a sua
liberdade física, podem tirar o seu direito de ir e vir, podem tirar os seus bens, podem tirar muitos dos privilégios que ele vem a ter nesta vida, podem criar circunstâncias para que ele perca a sua saúde física e emocional, mas jamais podem tirar de sua vida a presença de Deus e de Jesus Cristo. Com Cristo, há liberdade até na prisão. Com Cristo, há liberdade até na prisão. E até à meia-noite, a luz brilha, a luz resplandece. Paulo conhecia bem a declaração de Jesus, registrada em João capítulo 8 e versículo 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O local em que aquele servo de Deus estava era insalubre, indesejável, o pior lugar onde uma pessoa pode ser levada, pode ser colocada. Diferentemente de muitas prisões hoje, ainda existem muitas prisões no mundo semelhantes àquela onde o apóstolo foi lançado. Mas a maioria das prisões de hoje não são como aquela. Paulo e o seu companheiro foi colocado no cárcere interior. Agora imagine como que alguém poderia fazer as suas necessidades, me refiro às necessidades fisiológicas, como que poderia fazer tendo suas mãos e os pés num tronco. Na verdade, o cárcere interior era o lugar onde fezes e urina dos prisioneiros se misturavam com eles. E é neste local insalubre, nesse lugar de escuridão, escuridão em todos os sentidos, escuridão pela ausência desta luz natural ou artificial, mas escuridão por causa do pecado que estava na vida de muitos daqueles prisioneiros. E aí um local assim, onde este homem demonstra uma incrível capacidade, este servo, melhor dizendo, demonstra esta incrível e preciosa capacidade, a capacidade de adorar a Deus apesar das circunstâncias. Há uma canção de uma letra muito bonita e que com frequência nós cantamos. Com frequência nós cantamos. Com muita frequência. Mas muitas vezes pouco sentimos da sua letra em nosso coração. Nós cantamos com os nossos lábios, mas não compreendemos a profundidade do conteúdo de sua letra. Te adorarei, não importam as circunstâncias. Muitas vezes, quando as circunstâncias chegam e elas são adversas, nós esquecemos da adoração, nós esquecemos do louvor a Deus e nos entregamos a uma outra realidade que nós vamos estar falando logo mais. Ainda me lembro, através da atitude deste servo de Deus, da declaração do profeta Isaías, no capítulo 60 e versículo 2. Nesse texto, Isaías, sendo boca do Senhor, ele declara que a escuridão está cegando os povos,
a escuridão estava tomando conta das nações. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas para aqueles que foram iluminados pela mensagem salvadora, para aqueles que receberam a luz do Senhor, a declaração do final deste versículo é extraordinária, é maravilhosa. Eis o que nos diz: mas sobre você que recebeu a mensagem, mas sobre você que tem o Senhor, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Paulo fala sobre isso também na sua carta aos Colossenses. Ele diz que nós devemos resplandecer como estrelas de Deus no meio de uma geração que está corrompida, no meio de uma geração que está vivendo em trevas. As trevas podem estar cobrindo muitas pessoas ainda neste mundo. A escuridão pode estar reinando em muitos corações ainda. Mas não faz parte da vida do servo de Deus. Não faz parte da vida do filho e da filha de Deus. Ele recebeu a verdadeira luz em seu coração, em sua vida. Olhando ainda para esta narrativa bíblica, destacamos uma outra atitude preciosa na vida deste servo de Deus. Paulo estava disposto a abrir a porta da salvação àquele que lhe havia fechado a porta da prisão. Se você novamente voltar os seus olhos para os versículos 23 e 24, perceberá então com clareza esta afirmação. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Qual é a nossa reação com alguém que nos causa danos, nos causa mal? Qual é a nossa atitude quando um inimigo, ou mesmo não sendo um inimigo, às vezes é alguém da própria família, um parente, ou talvez o vizinho. Qual a nossa reação? Paulo nos dá uma lição aqui grandiosa. Ele decidiu abrir a porta da salvação para o homem que tinha fechado a porta de sua prisão e que o havia colocado no tronco, no cárcere interior. Paulo nunca lamentou. Ele nunca murmurou. Isto fica muito claro através de suas próprias palavras em Filipenses, capítulo 4. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nunca lamentou, nunca murmurou. Pregou ao próprio homem que ele tinha ajustado ao cepo. Pregou para ele. Isso me faz lembrar também de um testemunho marcante de uma jovem esposa lá da Igreja Batista Morada Nova. Gente
como a gente, de carne e osso, com fraquezas, com limitações, mas que evangelizou não somente uma vez, mas inúmeras vezes evangelizou, pregou para a amante do seu marido. E olha que ela não tinha 5 anos de vida cristã, ela não tinha 10 anos de vida cristã. E nem tampouco ela tinha 10 ou 15 anos de vida conjugal. Ela estava recém-casada. E o seu marido, um homem que era da igreja, começou a traí-la. A amante ligava para ela no trabalho dizendo: olha, ele não ama você, ele ama é a mim, ele não quer você, ele quer é a mim. E ela aproveitava as ligações da amante e evangelizava. Por que eu estou citando este exemplo, ou este testemunho? Por 2 razões. Primeiro, porque ele foi contado lá no quintal da minha casa, em uma reunião com os líderes da igreja, pela própria irmã, tendo o seu marido reconciliado, regenerado e salvo por Jesus Cristo, ao lado dela, chorando enquanto ela dava o testemunho, dizendo que a amava. Essa é uma das razões. A segunda razão é porque quando nós falamos do que Paulo fez, naturalmente nosso coração já se autodefende, mas foi Paulo, o grande apóstolo de Jesus Cristo. Mas foi Abraão. Aqueles e estes são gente como a gente. O que diferencia a atitude e a intimidade que cada um tem e constrói com o Senhor Jesus Cristo. O relacionamento que é construído. Mas olhando para Paulo, por que ele estava disposto a abrir a porta da salvação, até mesmo àqueles que lhe causaram tantos males, tantos prejuízos? Por quê? Eu encontro a resposta analisando as suas próprias palavras. Cheio do Espírito Santo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 14, 16 e 17, Paulo declara: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se considerava como um devedor àquele carcereiro que o havia prendido. Ele se considerava um devedor a todos os homens da sua geração, da sua época, independentemente da posição social deles. Verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus, verso 17, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Isso responde ao porquê. Ele se considerava um devedor e era consciente de que o Evangelho é o único poder capaz de salvar os homens, capaz de mudar a vida, o coração, a realidade de qualquer homem que crê verdadeiramente. Ainda em suas palavras, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 9, verso 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar,
pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar, se não anunciar o Evangelho. Isso também responde ao porquê da sua atitude. Paulo era perfeitamente consciente de sua missão e do poder do Evangelho. Meus irmãos, muitas vezes nós pegamos várias mensagens que são feitas, sabe-se lá aonde. E porque nessas mensagens elas têm um certo conteúdo de autoajuda, embora não tenha nenhum conteúdo da ajuda do alto, elas têm apenas um conteúdo de autoajuda e a gente acha bonito, então nós compartilhamos. E enviamos para pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão sendo oprimidas, pessoas que estão com a vida arruinada. Essas mensagens não vão mudar a realidade. A única mensagem que tem o poder para mudar, para transformar, é a mensagem do Evangelho. Um único versículo da palavra de Deus, colocado no momento certo, na ocasião oportuna, tem um poder infinitamente além, um poder transformador infinitamente além de uma mensagem de autoajuda. Por isso eu insisto em que nós devemos, aproveitando todas essas ferramentas maravilhosas que nós temos disponíveis, para anunciarmos o Evangelho, a palavra de Deus, não a palavra do homem. Compartilhe versículos da palavra de Deus, compartilhe textos, salmos, hinos e cânticos espirituais que se fundamentam na palavra de Deus. Ela e somente ela é o poder divino para salvar todo aquele que crê. O tempo urge. E precisamos aproveitar cada situação. Mas vamos então analisar agora as atitudes preciosas que são tomadas pelo segundo personagem, o carcereiro. Indo direto ao ponto, vamos aos versos 27 a 31. O carcereiro despertou do sono. Era meia-noite. Estava dormindo tranquilamente. Ao despertar do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Qual a atitude desse homem aqui? Ele reconheceu a sua urgente necessidade de um Salvador, de salvação. Um homem bem colocado na sociedade,
um soldado romano, membro de um dos mais famosos impérios que já houve nessa terra, humanamente falando. Talvez o carcereiro-chefe ali, possivelmente o chefe daquela prisão, daquele presídio. Mas um homem sem paz. Um homem sem Deus no mundo e sem esperança. Um dos primeiros passos que nós devemos dar em direção à nossa cura é reconhecer que estamos doentes e que precisamos de um médico. Em termos humanos, há muitas pessoas que têm uma imensa dificuldade em reconhecer que está doente. Ele está morrendo, se arrastando, mas não assume, não reconhece que está doente. E quem não reconhece que está doente, também não irá reconhecer que está precisando de um médico. Assim também tem se dado na vida espiritual. Há muitas pessoas enfermas, doentes, arruinadas espiritualmente, mas que não reconhecem a sua situação. Não reconhecem esta realidade. Esse homem, ao perceber a sua miserável realidade, ao perceber a gravidade dos seus pecados em sua vida, ele não perde a oportunidade. Ele decide se entregar à cura, ao tratamento, à restauração hoje, e não deixou para o amanhã. Não deixou. Já dissemos em outras situações que o dia chamado para a salvação é o dia chamado hoje. Agora escute. Não existe homem mais tolo do que aquele que deixa para as incertezas do amanhã a decisão mais importante de sua vida, isto é, o destino de sua alma. Não existe ser humano mais tolo do que esse. Vai sempre empurrando. Hoje não. Hoje não. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. E assim, em muitas situações, Deus tem enviado o anjo da morte, que aperta o interruptor da lâmpada, e ela se apaga, e o amanhã não chega. E tais pessoas têm entrado na eternidade, não para desfrutar da vida eterna, mas da separação eterna e definitiva de Deus. Porque não aproveitaram as oportunidades que lhes foram dadas. O que é necessário eu fazer para ser salvo? Eu preciso de um Salvador. E a resposta não poderia ser outra. Apenas creia. Apenas creia de todo o coração. E você será salvo. E através de sua vida, esta salvação vai fluir para o interior de sua casa, o interior de sua família. E eles também serão alcançados, serão salvos. Uma segunda atitude que percebemos na vida deste carcereiro
é que ele provou sua conversão por meio de atos. Faz quantos anos que você fez sua decisão? Há quantos anos você se converteu ao Senhor Jesus Cristo? Quais os sinais da sua conversão? Pastor, mas eu ainda estou tão verdinho. Não faz nenhum mês. Pastor, não faz nenhum ano. Não atravessei nem ainda os 3 anos do ministério de Jesus Cristo. Estou novinho ainda. Olhe comigo os versos 32 e 34 e veja se essas justificativas se fundamentam. Se alguém que pensa assim, está pensando de forma razoável. Porque nós olhando os versos 32 a 34, nos diz assim: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele, naquela mesma hora da noite, cuidando dos missionários. Lavou-lhes os vergões dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Nem bem se converteu a Cristo, lavou as feridas nas costas dos prisioneiros e lhes serviu comida. Neste mesmo momento, seu cristianismo se expressou na mais intensa e no mais verdadeiro ato de bondade. Se nosso cristianismo não nos tornar bondosos, não é cristianismo. Se a mudança de coração não for seguida por uma mudança nas obras, trata-se de algo ilegítimo e espúrio, falso, vergonhoso. Jesus nunca disse, em hipótese alguma, que um homem verdadeiramente convertido seria reconhecido através de sua aparência, de seu intelecto, sua oratória, ou qualquer outro aspecto que não fosse pelas suas atitudes. Como posso dizer que me converti a Cristo e meus lábios continuam imorais? Como posso dizer que me converti a Cristo e meus pensamentos são pervertidos? Como posso dizer que me converti a Cristo e não cuido do meu cônjuge? Não respeito minha esposa, não amo ela, não respeito meu esposo. Como posso dizer que me converti a Cristo se não há sinais de uma conversão? Porque me visto bem, porque falo bonito, porque tenho uma boa oratória, porque os meus negócios prosperam. Isso não são sinais de uma verdadeira conversão. Isso não são os frutos esperados de uma verdadeira conversão. O apóstolo João, o profeta João Batista, cheio do Espírito Santo, declarou: produzam frutos dignos de arrependimento. Isto é, produzam frutos que mostrem que vocês realmente
se converteram ao Senhor Jesus Cristo? Eu preciso dizer isso, tratando da situação da casa aqui mesmo. Nós somos uma família espiritual que, por nome, é conhecida na cidade de Presidente Dutra como a primeira igreja batista de Presidente Dutra. Há quase 2000 anos atrás, Paulo, escrevendo sua carta à igreja em Corinto, ele disse: olha, é uma completa vergonha para vocês, diante da sociedade em Corinto, vocês terem imoralidade no meio de vocês, vocês terem intriga e confusão no meio de vocês. É uma completa vergonha e derrota para vocês. E assim também é para nós, em Presidente Dutra. Nós estamos caminhando em direção a uma das campanhas políticas que talvez será uma das mais terríveis na história da nossa nação, se Deus não tiver misericórdia. E muitas vezes esse pastorzinho magro aqui é pedra no sapato, é osso duro de roer. Se a gente não batesse colado nessa questão dos nossos grupos de WhatsApp, o que teria de confusão, de intriga, por causa dessas coisas. Mas eu sempre tenho dito que maior é aquele que nos une do que aquele que nos separa. O nosso verdadeiro inimigo não é o meu irmão, não é a minha irmã. Mesmo que em algum momento ele tenha me causado algum dano, mesmo que em algum momento tenhamos tido alguma desavença, o nosso verdadeiro inimigo não é o nosso irmão, não é a nossa irmã, não é a minha esposa, não é os meus filhos. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás, o diabo, o cão, o capeta. É contra ele que nós temos que lutar. É dele que nós temos que ter raiva. É com ele que nós temos que nos intrigar. Porque ele veio a este mundo para matar, roubar e destruir. Matar a sua família, roubar a sua família, destruir a sua família. E ele não tem feito isso contra a sua família ou contra a minha, porque Deus tem sido misericordioso e tem nos sustentado. Pastor, o tempo já passou, eu sei, mas eu vou continuar. Um crente que se converteu a Jesus, que saiu da escuridão para a luz, que recebeu a luz de Cristo, não é para ficar devendo e não pagar, não. Tem que comprar e pagar. Seja no comércio, no supermercado, ele tem que comprar e pagar. O empresário crente tem que pagar o salário direitinho do seu trabalhador. Porque ele está trabalhando porque precisa. Se ele não precisasse, não estava trabalhando, não. E além do salário, tem que pagar os impostos, os encargos da carteira dele. Pastor, assim é difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse: olha, se alguém quiser ser meu discípulo, então tome a sua cruz, dia a dia, e então siga-me. Não passou nenhuma hora de convertido, esse carcereiro já apresentou frutos que provavam a sua conversão. E há quanto tempo nós tomamos nossa decisão? Quais os frutos? Se alguém nos pegar e sacudir, será que cai algum fruto?
digno de arrependimento, de uma conversão. O marido cristão precisa amar a sua esposa, ser fiel a ela. Não pode xingá-la, tem que cuidar dela. A esposa cristã, a esposa convertida, tem que respeitar o seu marido, tem que honrá-lo. Filhos convertidos têm que respeitar os seus pais, honrar o papai e a mamãe. Mesmo quando eles acharem que o papai e a mamãe estão errados, precisam honrar e respeitar. E devem orar para que o Espírito Santo toque no coração do papai e da mamãe, para que eles reconheçam que estão errados e possam pedir perdão. Mas muitos têm se rebelado. É uma geração cheia de não me toque. Qualquer coisinha que se fala que contraria, fica embicado já, bicudos. Engrossa o cangote. Pastor, o meu cônjuge é duro, tem um coração duro, é uma pessoa difícil, então faça o seguinte, ore para Deus, quebrantar o coração ou quebrar o pescoço dele, mas ore. Porque uma coisa ou outra vai acontecer, ou o coração ou o pescoço serão quebrantados. Pastor, já falei tanto. Mas meu filho, minha filha não me escuta. Eu quero concluir agora. Escute. Um resumo do que compartilhamos. Você já falou, já pregou, continua pregando. E ainda não aconteceu? Escute. Nossa missão é anunciar o Evangelho em qualquer circunstância. O restante é Deus quem faz. Paulo não tinha poder para trazer aquele terremoto que abriu todas as portas, e nem poder para convencer o carcereiro. Quem fez isso foi o Espírito Santo, foi Deus. Continue pregando, continue pregando, continue pregando, até o milagre acontecer. 2. Onde a luz do Evangelho chega e é recebida pela fé, as trevas vão embora. Toda vez que alguém recebe a luz com fé, então as trevas se levantam da cadeira para que a luz sente. Para que a luz venha sentar. A família que recebe a luz com fé, onde a luz é recepcionada com fé, a escuridão precisa ceder a cadeira, ela tem que levantar da cadeira, mesmo que não queira, para que a luz ali sente e venha reinar. 3. A salvação é individual, mas a mensagem é para todos, especialmente a minha família. Creia você individualmente, mas através da sua vida a mensagem chegará à sua família, ela também será salva. E por último, nada se compara à alegria de ter uma família salva em Cristo. Observe o final do verso 34. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Nada se compara à alegria de ter uma família salva. E se você, como família, tem uma outra alegria maior do que esta, então é porque
a salvação está sendo negligenciada, ou ela não aconteceu de fato e de verdade, ou então a alegria foi perdida. Porque nenhuma outra alegria deve ser maior em uma vida ou em uma família salva. Esta é a maior de todas as alegrias, a alegria da salvação. Quantos de nós queremos esta alegria? Quantos de nós estamos vivendo esta alegria, desfrutando dela? Quantos de nós, porventura, perdeu esta alegria? É possível alcançá-la novamente, os que a perderam. É possível que ela seja renovada. Os que nunca a tiveram, é possível tê-la, se tão somente abrirem o coração e receberem a luz do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Cristo. Vamos orar nesse momento. E se você deseja realmente ter esta alegria, se deseja realmente que ela seja renovada em seu coração, então não se distraia não, mas de todo o coração ore. Peça perdão a Deus, peça misericórdia realmente. Senhor, eu não estou sentindo nenhuma alegria, eu estou indo para a igreja apenas como um religioso teórico. Não tenho mais o prazer, já perdi. Eu já tive. Talvez a sua realidade seja: pastor, eu nunca tive, não sei nem o que é isso. Então peça ao Espírito Santo, peça a Jesus, peça ao Senhor, Ele vai te dar. Oremos. Senhor, em Teu nome, nós o adoramos. Em Teu nome nós te agradecemos por Tua obra em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela esperança da salvação. Louvado seja o Teu bendito nome. Usa, Senhor, a mensagem desta noite, a Tua palavra, para gerar em nós a genuína e profunda alegria da salvação. Aquela que um dia Davi, quando a perdeu, nem mesmo todos os tesouros do seu palácio, nem todos os seus bens, nem toda a fama que ele tinha, nem mesmo as terras, as nações que ele governava, nada disso, Senhor, nem as mulheres que ele tinha, nada disso pôde suprir a falta que fez, a alegria da salvação que ele havia perdido. Então, desesperadamente, humilhadamente, ele clamou, ele suplicou e ele pediu que o Senhor devolvesse a ele aquela alegria que ele havia perdido. Então, Senhor, traz esta alegria de volta àqueles que pedem com sinceridade. Os que nunca a experimentaram, os que nunca a tiveram, conceda-lhes nessa noite. Que haja reconciliação contigo, que haja salvação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e nessa noite te agradecemos pela fé. Amém, Senhor. Glória a Deus.